Boa noite, mais uma vez, Deus nos permite estar aqui neste momento tão especial para nos debruçarmos sobre a palavra, ao tempo em que também adoramos ao nosso Deus e o cultuamos. Às quintas-feiras, nós temos tido o cuidado de fazer estudos sobre a palavra de Deus, para que possamos nos ajudar a compreender aquelas orientações, doutrinas e exigências que a palavra de Deus faz para com a igreja. A igreja precisa estar alerta dia após dia, principalmente quando nós sabemos que a vinda de Cristo se aproxima. Hoje ela está mais próxima do que ontem, e os eventos que estamos enfrentando nos mostram que dias muito difíceis ainda virão. Uma pesquisadora está sugerindo, e isso está sendo publicado na mídia, nas mídias, ela está sugerindo que uma nova variante do coronavírus deve varrer o mundo inteiro e que a luta contra a Covid não será vencida antes de 10 anos. Em que pese o fato de ela estar enganada, ou não, mas nós sabemos que os dias estão se tornando muito difíceis. Precisamos nos voltar para a palavra, ver o que a palavra está nos orientando. Por isso nós nos reunimos, presencialmente ou não, com o sério intuito de ouvir de Deus o que Ele tem para nós. Eu quero começar a nossa palavra lendo o verso de número 2 no livro dos Salmos, Salmo 29, verso 2. Salmo de número 29, o versículo 2, que nos diz assim. Vou ler um também. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A verdade é que nós não sabemos como fazer isso de forma perfeita, mas contamos com a misericórdia de Deus, que aceita em seu trono de glória o nosso culto e a nossa adoração. Quero orar e nesse instante pedir a você que se volte também para o trono de Deus em adoração, orando conosco. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, ainda que não saibamos como te adorar de forma perfeita, tu que conheces o nosso coração, tu sabes que este é o nosso desejo, movidos que somos pelo teu Espírito Santo. Assim como o salmista dizia, minha alma tem sede de ti. Nós também, ó Deus, como terra árida, clamamos por tua presença em nossa vida, te buscamos e te adoramos.
pedimos-te que aceites em teu trono de glória a nossa adoração, que mesmo sendo imperfeita, é sincera e promovida por corações que realmente estão dispostos a te buscar e servir. Sê propício a nós, ó Deus, e aceita este trabalho, este culto, esta reunião que fazemos em teu nome. Aceita para a tua honra e glória. Nós choramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero agora fazer uma leitura no livro de Apocalipse, o capítulo 7, o verso de número 12. Apocalipse, capítulo 7, verso de número 12. Diz assim o texto: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Nós estamos trabalhando no livro de Efésios, no capítulo 4, a matéria sobre a igreja, sobre a função, a missão e a função da igreja aqui na terra. A função é adorar a Deus e a sua missão é evangelizar. E nós fazemos isto nos aprimorando em todas as coisas que Deus nos orienta para agradá-lo, para atender às suas exigências. Há um hino no nosso hinário presbiteriano, é o hino de número 315. Eu quero convidar você, caso você tenha o seu hinário aí, que cante conosco, em casa, com seus familiares, e nos acompanhe no Cântico deste hino, hino de número 315. Eu estou acessando aqui para poder cantá-lo. Hino de número 315. Vamos nós trabalhar. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor, renovar, diligentes, fazendo o que ele ordenar, no labor, sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor.
trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será. Ó Jesus, salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Amém. Vamos nós trabalhar, não sabemos até quando poderemos fazer isso. Hoje nós perdemos, às 2 horas da tarde, um dos nossos pastores, o presbítero Inácio, pôde conhecê-lo no Supremo Concílio, pastor Jonas Zulski. Nós pastoreamos a mesma igreja lá em Minas, eu pastorei depois dele, um pastor muito cuidadoso com as ovelhas, conselheiro dos outros pastores. Ele revelou que estava com câncer lá na reunião do Supremo Concílio em Águas de Lindóia, e lutou durante esses anos, 2 anos praticamente, já vinha lutando antes contra esse câncer, e o Senhor o chamou. Hoje, às 2 horas da tarde, pastor em Limeira, São Paulo. Então, nós não sabemos quanto tempo ainda temos para trabalhar para o Senhor. A palavra de Deus diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, e que nós devemos rogar ao Senhor da seara que mande, que envie trabalhadores para a sua seara. Então, vamos nós mesmos nos voluntariar, atendendo o chamado do Senhor, para realizar a obra a qual viemos realizar nesse mundo. Em Isaías capítulo 57, o verso de número 15, nós lemos assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Nós vamos orar em favor da família do pastor Jonas Zulski. Vamos continuar orando em favor dos pastores Cairo e também o pastor Cleander, ambos com câncer, lutando contra essa enfermidade. Vamos orar em favor desta situação que enfrentamos, esta pandemia. Existem tantas notícias que não vale nem a pena repetir com respeito a isso, mas vamos pedir ao Senhor que nos abençoe com uma solução para esse problema. Eu li uma reportagem sobre um remédio desenvolvido em Israel que cura a Covid em 100%. Não sabemos até que ponto isso é uma realidade, mas vamos pedir a Deus que realmente aconteça algo assim. Segundo as autoridades de Israel,
autoridades sanitárias, médicas. Dentro de 3 meses, este remédio poderá ser disponibilizado para ser produzido no mundo inteiro, distribuído para todas as pessoas. Não sei até que ponto há verdade nisso, mas oremos para que seja verdade, que surja mesmo uma solução para essa pandemia que tem levado tantas pessoas próximas, familiares, amigos. Muito bem, nós vamos orar. Eu gostaria de saber se tem algum pedido de oração. Nós temos a informação de que a filha da Ana Carla nasceu com 2,7 kg e está passando bem. Vamos orar em favor dessa criança, não é? Nós que estamos agora aí com 2 crianças recém-nascidas, a Catarina e eu esqueci o primeiro nome da Júlia, Maria Júlia, filha da Ana Carla. E daqui a um tempo vem aí o filho ou filha de Leidiane? Gael, menino. É, menino, vai ser o coleguinha do Davi. Então vamos orar em favor dos nossos irmãos enlutados, família Locatel e daqueles que estão enfermos. Se porventura você, ao longo dessa nossa live, tiver algum pedido, você, por favor, transmita para nós, que nós vamos anotar e vamos orar também, ok? Eu quero pedir desde já que ao final dessa nossa transmissão, após a mensagem, eu tenho pelo menos 2 avisos. Eu gostaria que você não saísse depois, antes dos avisos que eu vou repassar para você, ok? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, mais uma vez buscamos a Tua presença santa, pela fé que temos no sacrifício de Cristo, o Teu Filho, sendo Ele sacerdote eterno, perfeito, nos autorizando a falar contigo, entrando no Santo dos Santos. É por isso que nós estamos ousando falar com o Senhor desta maneira. E nós o fazemos para rogar ao Senhor que visites a família enlutada do teu servo Jonas Zuski, que já está contigo na glória. Mas seus familiares, amigos, ovelhas, todos nós que o conhecíamos, estamos entristecidos e nós rogamos ao Senhor que derrame o bálsamo do teu Espírito sobre todos, principalmente sobre a família mais próxima, esposa, e aqueles mais próximos do teu servo. Também, ó Deus, te pedimos, continuamos a pedir ao Senhor que alivies a dor do Cleander e do Cairo, sarando os teus servos para a tua honra e glória. Rogamos também, ó Deus, que visites a tua serva Eliazir, que está acometida daquela enfermidade, com dores terríveis todos os dias. Nós te rogamos, ó Deus, que visites a tua serva e dê a ela o livramento para este sofrimento, para estas dores, para esta enfermidade. Juntamente com ela, abençoa, Deus, o seu filho, sua nora, que estão ali próximos com ela, para que continuem a tratar da tua serva com amor, carinho, como tem feito até agora. Também, Senhor, nós te rogamos que visites a humanidade de uma maneira especial. Que estejas, ó Pai, protegendo o teu povo, protegendo os homens, as mulheres, aliviando a dor das famílias enlutadas por conta desta enfermidade que assola o mundo inteiro. Ó Pai amado, te pedimos que visites a Jani, levando paz ao seu coração e também ao Samuel,
e visitando, ó Deus, o coração dos enlutados na família Locatel. Pai amado, nós rogamos ao Senhor que sejas propício a nós, mas que com misericórdia visites os enfermos e os abençoe, livrando-os de suas enfermidades. Tudo segundo a tua vontade soberana, santa e perfeita. Nós oramos, certos de que tu nos ouves e nos atendes da maneira como só tu sabes responder. No nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Amém. Meus queridos, meus amados irmãos, nós temos trabalhado com os irmãos a questão do andar da igreja, baseados no capítulo 4, o verso 1 do livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios. O versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós temos trabalhado com a igreja sob esta temática. Como está andando a igreja de Cristo? Você pode pensar, como está andando a minha igreja? Não esquecendo nunca de que você e eu, nós somos a igreja. Então, quando eu respondo, eu questiono e respondo, como está andando a igreja? Eu estou questionando e respondendo como é que eu, que sou igreja, estou andando. Ela acaba se tornando uma palavra para cada um de nós. Quando nós observamos que algo não está bem, ou está andando bem, tudo faz, nós temos que lembrar isso. Nós somos os responsáveis pelo andar da igreja aqui na terra. O Senhor nos abençoa, nos escolhe, nos conduz, mas nós é que andamos. Nós é que revelamos com a nossa vida, vida de igreja, como é que a Igreja Universal está andando no mundo. Meus queridos, nós não podemos pensar na igreja apenas como Maricá, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, são os lugares mais próximos de nós. Nós temos que estender nossa visão. Como está a igreja lá do outro lado da Bahia? Como é que está a igreja em São Paulo? Como é que está andando a igreja em Minas? Como está andando a igreja no Amazonas? No Acre? Como está andando a igreja em Portugal? Como está andando a igreja na França? Nos Estados Unidos? Na Europa, berço da igreja cristã evangélica, influenciadora. A Europa sempre foi uma região influenciadora com respeito ao Evangelho. Dali surgiu a grande reforma com Lutero, reformadores extraordinários como Calvino. Ali também depois, na Inglaterra, surgiu o grande movimento de avivamento com John Wesley, seu irmão Ricardo Wesley. Então nós precisamos parar um pouco e pensar nisso. Como anda a igreja na janela 10x40? Como anda a igreja no mundo árabe? Como anda? Como está andando a igreja?
O caminhar da igreja está intimamente relacionado com o meu caminhar, com o seu caminhar. A maneira como eu ando aqui, né? Eu lembrei daquele filme O Efeito Borboleta. A maneira como eu ando aqui influencia meu irmão lá na Arábia, lá na Rússia, lá em Israel, em qualquer lugar. Porque nós temos um só Espírito, temos um só Senhor. Quando o texto sagrado diz isso, que nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, não está se referindo à nossa igreja local. Aqui é uma referência à igreja em âmbito mundial e também devemos pensar na questão do tempo, da história. O que eu faço aqui hoje, com a maneira como eu ando, está intimamente relacionado com a maneira pela qual Lutero andou, como o apóstolo Paulo andou, como os irmãos do passado andaram e os irmãos que virão. O andar deles estará totalmente influenciado pelo meu andar. Afinal de contas, a história é dinâmica e o que eu faço aqui hoje e agora como igreja. É possível que pessoas sejam amaldiçoadas com o nosso andar hoje. Nosso testemunho, bom ou mal, nosso envolvimento, bom ou não, é resultado de influências que nós já tivemos e que ainda projetaremos, não levando aqui em conta a ação do Espírito Santo, que esta é perfeita e moverá sempre todos aonde Deus quer, não há dúvida, mas temos que pensar nisso. Quando eu questiono o andar da igreja, nós falamos aqui a semana passada, perguntamos o seguinte: como está andando a igreja? Está andando sob a graça? Fizemos essa pergunta e citamos a primeira epístola de Pedro, onde Pedro diz que os santos, salvos pela graça, eles têm uma série de responsabilidades. Perguntamos depois, baseado no texto de Efésios ainda, se a igreja hoje está andando orientada. E a resposta que eu deixei aqui é de que a igreja invisível do Senhor, ela sempre será orientada pelo Espírito, mas em se tratando de igreja, instituição atual, a grande maioria está muito mal orientada. É orientada pelo Espírito, enquanto igreja invisível. Mas a igreja, quando eu falo a igreja, eu tenho que pensar nas duas acepções: a igreja instituição, né, organização, e a igreja organismo. E eu chego à conclusão de que, com um número absurdo de denominações e de homens e mulheres que se intitulam pastores, líderes, fugindo da regra que está aqui em Efésios capítulo 4, a partir do verso 7 até o verso 16, que Deus concedeu homens para liderar a igreja, pastores, evangelistas, mestres. Esses homens, muitos deles não estão orientando a igreja de forma correta, e aqueles que estão, a grande maioria das igrejas não estão lhes concedendo a honra de serem ouvidos, atendidos, deixando de lado a sua orientação. Então, levando em conta isto, a minha pergunta: a igreja está andando orientada? Essa é uma coisa séria, porque se eu não tenho orientação segura, eu ando como um menino, diz o texto, de um lado para o outro. A igreja está sendo aperfeiçoada, ou seja,
A igreja está andando, buscando perfeição em Cristo, buscando santidade, crescimento no conhecimento, obedecendo o texto de Oséias, que devemos crescer no conhecimento. Mas essa palavra está em toda a Bíblia. Paulo fala muito sobre isso, sobre o crescimento, sobre a edificação, sobre o edifício, sobre uma árvore. Ele compara a igreja a uma árvore, a um edifício, né? E eu falei aqui sobre algumas palavras gregas, né? A palavra oikodomen, que seria uma edificação, um desenvolvimento de um organismo vivo, e não de uma edificação de um prédio com tijolo e argamassa. Falei sobre tudo isso. Depois, deixei para essa quinta-feira algumas outras considerações que estão aqui no texto. Paulo diz aos Efésios que tudo isso, esses homens, líderes, e toda essa orientação é com o objetivo de a igreja servir a Deus. E a melhor maneira que nós temos de servir a Deus é servir ao próximo. Primeiro na questão espiritual, depois moral e física também. Então, a pergunta básica é: como está andando a igreja? E a pergunta redundante: está andando servindo? Meus irmãos, eu não entendo que servir na igreja seja apenas falar do Evangelho. Não creio nisso. Existem muitas coisas que nós devemos e podemos fazer na igreja, que podemos classificar de serviço, e a palavra aqui no grego é a palavra diaconia, que é um trabalho de servo. Não é um trabalho voluntário, é um trabalho obrigatório, né? O serviço na igreja. Vou dar um exemplo do que eu estou falando para os irmãos. O autor de uma lição da escola dominical, ele está servindo. A editora que imprime a revista, tá lá, independente do fato de haverem ali profissionais pagos para isso, estão servindo. Quando um pastor, um líder, se dedica ao estudo e à pesquisa para entregar um alimento sólido aos irmãos, ele está servindo. Quando nós evangelizamos, estamos servindo. Quando nós nos responsabilizamos em manter a instituição, nós estamos servindo. Tudo isso, existem muitas formas de servir no reino de Deus. Quando nós visitamos, quando nós intercedemos, quando nós pregamos, quando nós lecionamos na escola, quando nós recebemos a lição e honramos, nós estamos servindo. E eu não tenho visto isso ao longo do meu pastorado, ao longo do meu ministério. Não é que eu não tenho visto, eu tenho visto poucas pessoas compreenderem o que seja serviço cristão. O serviço, ele é devotado primeiro a Deus. Se Deus nos escolheu, nos resgatou, nos salvou e nos colocou numa comunidade, é para que nós sirvamos essa comunidade. Lamentavelmente, aqui no Brasil, nós temos um grande problema social. O problema eu queria escolher uma palavra aqui, eu vou lembrar da palavra. Os programas sociais, você não fica triste comigo não. A intenção do governo é boa. Minorar o sofrimento das pessoas, tudo isso. Mas o maior número, um grande número de pessoas que se beneficiam das benesses do governo, das instituições,
das ONGs e das igrejas, né, são pessoas que fazem isso sem uma necessidade real. Poderiam trabalhar, poderiam realizar outras coisas, poderiam mudar a sua própria história com esforço, mas preferem receber, receber, receber. Desde que eu era menino, eu vejo isso acontecer no governo. Eu conheço uma história do doutor, aquele Moura Brasil, que tem o colírio com o nome dele. Ele era oftalmologista. Então o Moura Brasil viu um homem pedindo esmolas e o homem dizia que era cego, que tinha um problema na vista. Dr. Moura Brasil mandou que ele fosse, alguém levasse ele no seu consultório, examinou, viu que o problema era de fácil solução para ele, operou o moço ficou bom, passou a enxergar. Dr. Moura Brasil, então, agora providenciou um trabalho para ele e passou um bom tempo. Um dia o Dr. Moura Brasil viu esse homem pedindo esmola de novo e com óculos escuros, dizendo que era cego. Dr. Moura Brasil aproximou-se dele e disse: "O que é isso, rapaz? Você não ficou curado? A doença voltou?" Ele disse: "Não, doutor. O problema é que eu aqui pedindo esmola ganho muito mais do que trabalhando. Então, eu não vou deixar essa moleza que eu tenho aqui, que todo mundo me dá dinheiro sem eu trabalhar, para eu ir trabalhar e ganhar um salário. Não vou." Uma vez eu ouvi uma reportagem, uma reportagem onde os repórteres conversaram com algumas pessoas, e não me lembro se era cidade de São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte. Uma frente social estava pegando as pessoas, tratando, cuidando, dando roupa, banho, documentos e um emprego. Aí um rapaz disse que não queria. E a pergunta dele: "Quanto é que eu vou ganhar nesse emprego?" E aí a pessoa responsável disse: "Um salário mínimo." Ele disse: "De jeito nenhum. Eu aqui na rua ganho 3, 4. Eu não quero. Os benefícios que eu recebo, né? A sopa grátis, isso, aquilo e tal, benefício do governo, SUS, mas não sei o que, tá? Eu não preciso, eu prefiro ficar na rua." Então, meus irmãos, eu quero colocar o seguinte: existem muitas pessoas, e essas igrejas neopentecostais, elas lotam, porque a promessa delas é essa. A promessa é de a pessoa ganhar dinheiro, comprar carro, ter empresa e ter só benefícios materiais. Todo mundo corre, essas igrejas estão lotadas, todos os dias, elas lotam, porque as pessoas querem apenas serem servidas e não querem servir. O que foi que Jesus disse? "Eu não vim para ser servido, eu vim para servir." E lamentavelmente, ao longo do meu ministério, eu não estou lamentando como pastor, estou lamentando a situação das pessoas. Eu já vi acontecer muito isso. Muita gente dentro das igrejas que não estão prontas a servir a Deus, a servir a igreja. E eu tenho provas do que eu estou falando. Porque elas preferem receber, receber, receber. Essa semana eu conversei com um presbítero e disse para ele: "Meu irmão, nós temos que tomar cuidado com essa mania que as pessoas têm de pedir, 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 ao invés de se oferecerem a Deus e também à sociedade, à igreja." E algumas pessoas se acostumam tanto a serem beneficiadas que é a única coisa que elas sabem fazer. Nós precisamos aprender a buscar servir em casa, no trabalho. Os empregados só querem benefícios, mas eles esquecem que há um contrato de serviço. E eu não quero gastar tempo com isso, vocês já me entenderam. Mas eu pergunto, como igreja, a pergunta que eu faço, a pergunta redundante, é a seguinte, porque a primeira é: como está andando a igreja? Ela está andando servindo
eu diria, a igreja invisível sempre servirá, mas a igreja instituição, a igreja organização, a igreja visível está lotada, está cheia, na atualidade, de pessoas que não estão prontas a servir, estão prontas a serem servidas. E nós temos que vigiar isso. Temos que vigiar. E nós mesmos, como igreja, temos que aprender a buscar servir, servir e servir, e sempre, e sempre, e sempre, a Deus e aos homens e ao reino. Vamos para uma outra pergunta redundante. Como está andando a igreja? É a primeira pergunta. Redundando, perguntaríamos: está andando edificada e edificando? A edificação, ela tem como base o conhecimento da palavra e da vontade de Deus, e tem também como base a busca da santificação e do aperfeiçoamento nas coisas de Deus. De maneira que ninguém pode dizer que não se edifica porque não sabe ler. Isso é uma mentira. A edificação é espiritual, parte da mente. E Paulo diz em Romanos 12: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma mudança de mente. A edificação passa por uma série de processos. A busca da humildade, das práticas cristãs, da tolerância. Porque edificação, o nome já está dizendo, é uma construção. Como é que eu posso passar anos numa igreja sem que eu me edifique e sem que eu edifique o meu irmão? Porque o texto que nós estamos lendo diz que isso tudo precisa acontecer até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, até que todos nós. A edificação também está baseada na nossa conversa, naquilo que nós passamos em casa, com os nossos filhos, nossos cônjuges. Será que nossas palavras estão edificando, nossos atos estão edificando para Cristo pessoas melhores? Nós mesmos, será que estamos edificando como corpo de Cristo de forma moral, espiritual, familiar? Nós temos que pensar nisso. Como é que a igreja está andando? Será que a igreja anda como anda o ímpio, o gentio? A igreja tem que andar diferente. A igreja precisa andar se edificando. A palavra, o termo, o gerúndio aqui, né, a forma gerúndia, dá a entender uma ação contínua. Uma coisa é eu andar, outra coisa é eu estar andando. Hoje em dia usa-se muito esta forma, né, que não é errada, mas é uma forma um pouco arcaica, que não é muito comum nas nossas conversas coloquiais. Deve-se evitar. Vamos estar lendo, vamos estar andando, vamos estar isso, vamos estar aquilo. Essa forma gerúndia, apesar de estar na moda, ela não é uma forma agradável na perfeição da nossa língua, da nossa comunicação. Então, eu aconselho que você evite esse exagero gerúndio, mas andando, falando. Então vamos estar andando, vamos estar nos edificando. Essa forma tem essa conotação, a conotação de constância. E aqui, não apenas uma constância, mas uma constância de aperfeiçoamento. Nossas conversas
nossas práticas, nossas atitudes na igreja, em casa, no trabalho, com os amigos, estamos edificando? A verdade é que eu observo que isso acontece com muita raridade no meio evangélico. Inclusive quando se confrontam religiões, denominações, como é que pode estarmos nos edificando quando cada um está de um lado, como diz lá em Neemias capítulo 9, estamos longe uns dos outros, afastados uns dos outros? Como é que nós vamos nos edificar a nós mesmos, né? Uma voz reflexiva, ou vamos edificar o outro se nós estamos longe uns dos outros? Longe às vezes não no corpo, também no corpo, mas longe no interesse, no ideal, longe no sonho, longe no projeto, longe do ideal comum. Não vamos esquecer, nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, e age por meio de todos e está em todos. Nós somos um. Está lá em João capítulo 15. O objetivo de Jesus foi esse. Ele fala em João capítulo 15, para que todos vejam que nós somos um. Temos que nos edificar. A outra pergunta que eu chamo de redundante, porque eu faço uma primeira pergunta que é a temática e depois eu reforço com uma outra pergunta. Então, como está andando a igreja? Eu quero repetir para que vocês gravem bem, apesar de que nós publicamos isso para você depois guardar se quiser e consultar a hora que quiser. Como está andando a igreja? Está andando sob a graça? Está andando orientada? Está andando aperfeiçoada? Está andando servindo? Está andando edificada e edificando? E agora, como está andando a igreja? Está andando de forma adulta? Quando eu penso nisso, eu olho alguns crentes, pessoas que eu conheço, de vários lugares, e eu penso assim, não passa de um menino, não passa de uma criança, que é jogado de um lado para o outro. Um dia pensa uma coisa, no outro dia pensa outra, num dia gosta de uma doutrina, no outro dia não gosta, um dia obedece, no outro dia não obedece. O texto diz assim, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Os irmãos, por favor, não recebam minha palavra como uma coisa direcionada a vocês, não. Eu estou falando sobre a igreja em geral. Eu vou fazer uma colocação. Nós estamos vivendo dias em que as igrejas estão cheias de meninos, de crianças. Como Paulo disse, vocês já deviam estar comendo comida sólida. Estão tomando leite como uma criança ainda, um bebê. Isso é uma coisa muito séria. Porque enquanto nós não crescemos, enquanto nós não nos edificamos, enquanto nós não seguimos a orientação segura, nós ficamos à mercê de qualquer situação que surja. Não apenas de doutrina, mas de situações. Eu me lembro que uma vez, lá no Hospital da Beneficência Portuguesa em São Paulo, eu fui visitar uma mulher. Essa mulher, com licença, essa mulher era uma mulher evangélica, membro de uma igreja presbiteriana. E eu estava em São Paulo, fui socorrer uma pessoa, levei no INCOR, em São Paulo. Eu era pastor em Barra Mansa. E aproveitei para visitar essa senhora, que era membro de uma outra igreja presbiteriana. O pastor me pediu para visitar. Quando eu cheguei lá, ela me disse assim,
pastor, não, eu falei assim, posso orar pela senhora? Ela disse, pode, oração nunca é demais. Olha bem, oração nunca é demais. Inclusive aqui aparece sempre alguém para falar com a gente, trazer um conforto. Então vieram aqui umas pessoas vieram aqui da Seixonoye e fizeram aqui, impuseram as mãos, fizeram um passe aqui e tal. E foi o que eu falei para eles. Nós podemos fazer uma imposição de mãos aí? Você depois consulta para saber o que é a Seixonoye. Eles têm essa prática. E que dizem que cura enfermidade, tudo, só colocando a mão assim em volta da pessoa e tal. Uma prática deles. E eu disse, não, tudo vale a pena e tal. E teve um outro grupo lá, que eu não vou dizer o nome, que eu não quero criar polêmica. Um outro grupo com uma prática totalmente contrária à Escritura. E ela também aceitou, e ela estava dizendo isso, que a situação dela, ela estava sofrendo tanto com aquele câncer, com aquela coisa, que ela estava aceitando qualquer coisa. Eu me lembro que houve uma reunião na ONU, onde o secretário-geral da ONU, isso tem muitos anos, ele estava colocando a situação mundial, dizendo que a situação mundial estava insustentável. Isso tem mais de 20 anos. E ele disse assim, a nossa situação mundial está tão terrível, tão difícil, que nós precisamos de alguém, de uma pessoa, que solucione isso. E seja ele Deus ou demônio, nós vamos recebê-lo. Olha bem, a situação está tão difícil que precisamos de alguém para resolver. E seja essa pessoa um Deus ou um demônio, nós precisamos receber e aceitar. Isso para um cristão o crente pode não fazer isso, não falar isso, mas na sua prática ele acaba concordando com essa ideologia. Muitos cristãos, porque alguém faz uma propaganda que está tendo cura e milagre num lugar, aí ele corre para lá. E às vezes ele sai da sua igreja, vai para outra igreja. Na nossa igreja aqui, a nossa igreja de Maricá, teve uma família onde nós tivemos essa situação. Onde, não sei se toda a família, mas uma parte da família migrou para uma outra religião. Depois de anos a fio, na igreja cristã, na igreja presbiteriana, mudaram. O lugar para onde algumas dessas pessoas foram, tem doutrinas absurdas. Foram para lá. Meninos. Outros já passaram pela igreja nossa e sumiram. Foram embora. E hoje estão em outros lugares. Vocês não fiquem aborrecidos nem tristes com o que eu vou falar. Mas já teve gente que passou pela nossa igreja que foi cair na Umbanda. Que negócio é esse? A igreja, eu e você, estamos andando de forma adulta? Ou estamos andando como meninos? Um dia pensa uma coisa, outro dia pensa outra, um dia crê numa coisa, outro dia crê em outra. Não podemos. A igreja não pode andar como menino, como criança. A igreja tem que andar como adulto. Pessoas adultas, que sabem o que querem, que não deixam de servir a Deus por uma situação, por uma ideologia qualquer. Uma das coisas que eu tenho visto nas igrejas são pessoas que se desagradam de alguma coisa ou de alguém e vão embora. Menino pirracento, isso é pirraça. Isso não é de Deus. E essa pessoa não é uma pessoa
iluminada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo jamais endossaria uma coisa dessa. Lá em Hebreus 10, 25, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns, exortação do Espírito Santo através do autor humano. E em último lugar, né, o verso 15 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu não estou falando, e nós não podemos pensar em crescimento em termos de posição. Eu era membro, agora eu sou diácono, agora eu sou presbítero, agora eu sou evangelista, agora eu sou professor de escola dominical, estou crescendo. Não, não é nada disso não, isso aí não é crescimento não. Isso aí é uma forma de você mostrar o crescimento. São formas de você mostrar o crescimento. O crescimento é em Cristo, a cabeça, não é o cabeça. É crescimento orgânico. Crescimento orgânico. Cresçamos, e o texto diz assim, cresçamos em tudo. Pronome abrangente. Cresçamos em tudo. Em tudo. Nós precisamos pensar nisso. Eu sou igreja, estou andando como igreja, mas eu quero fazer uma autocrítica. Eu vou fazer uma autocrítica. Vou deixar os outros. Vou fazer uma autocrítica. Eu estou crescendo? Quando eu era menino, mamãe me levava na congregação de Tribobó. Era uma congregaçãozinha pequenininha, cabia lá umas 20, 30 pessoas no máximo. Isso, a igreja lotada, a congregação lotada. Mas logo, meu pai e meu irmão influenciaram muito, meu irmão mais velho, já falecido, né, que morreu salvo em Cristo, influenciaram muito no meu afastamento. Mas eu era responsável, como ser humano. E havia lá o presbítero Zelino, o presbítero Elias Alves de Melo, e o presbítero Munir Lessa, e o presbítero Agelson Vargas Damasceno, que veio a ser meu sogro depois. O presbítero Munir Lessa, já falecido, ele era um homem que tinha um problema na voz, ele era fanho, ou fanhoso, como queiram, e ele, uma pessoa extraordinária, e nós éramos bem pequenininhos, 4 anos, 5 anos, e ele ensinava um cântico para nós que eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci do presbítero Munir Lessa ensinando aquele cântico para nós. E era assim: eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou crescer. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Senhor sem fim. Tralalala. O presbítero Munir cantava isso, né? Eu vou crescer. E ele ia fazendo isso com a mão. Eu vou crescer, eu vou crescer. E por incrível que pareça, meus irmãos, eu com aquela idade tenra, eu não pensava em crescimento físico, não. Eu já entendia que era um crescimento diante de Deus, com Deus, em Cristo, por Cristo, com o auxílio do Espírito Santo. Eu já entendia isso. E eu já me preocupava com isso. Com 5 anos de idade, 6 anos de idade. Uma vez, o meu neto, o João Pedro, conversando com a mãe dele sobre a Bíblia, né? Eles já tinham lido a Bíblia várias vezes, porque eles sempre leem a Bíblia, oram antes de dormir e tal. Não sei por que cargas d'água lá. A Fernanda disse para ele: meu filho, bom, já lemos, já oramos, já cantamos, então vamos dormir. Ele: não, eu quero mais. Mas meu filho, já está muito tarde, era meia-noite, sei lá, já era tarde a beça, eles tinham vindo de um culto. E ele virou-se para a mãe e disse assim: a senhora não quer crescer, não? Já tinha lido, tinha cantado, tinha feito tudo. A Fernanda já tinha cumprido tudo com ele, como sempre faz. Ensina muito bem a Fernanda e o Bruno. Mas ele estava ávido
pela leitura, ele queria ler, ele queria aprender. E ele saiu-se com essa pergunta: mamãe, a senhora não quer crescer, não? E aí a Fernanda falou: tá bem, meu filho, vamos continuar. Eu não sei até quando eles leram a Bíblia naquela noite, não sei como terminou a história, mas a Fernanda contou isso, falou: pastor, eu fiquei tão emocionada. Que coisa linda, meu filho querendo crescer, e me questionando: mamãe, vamos crescer, eu quero crescer. E nós já tínhamos lido a Bíblia, cantado, orado, tínhamos vindo de um culto, tudo. Mas sabe o que é isso? O Espírito Santo movendo aqueles que ele escolhe para crescer, para servir a Jesus. Eu tenho visto as igrejas crescendo em número. Semana retrasada, não, foi na semana do falecimento da Maria Luísa. Na semana do falecimento da Maria Luísa, um pastor encontrou-se comigo e disse para mim assim: Reverendo Ronaldo, eu estou impressionado. Falei: por quê? Porque eu conheci essa igreja do senhor há muitos anos atrás. Ela tinha sido recém-criada. Uma igreja com pouquíssimas pessoas, uma igreja pequenininha. Esta igreja cresceu muito, está muito bonita, que trabalho lindo esse trabalho de vocês. E eu disse: realmente a nossa igreja tem crescido bastante. E como é que está o número de membros? Eu falei: não é isso que eu estou falando, não. A nossa igreja tem crescido espiritualmente. E eu louvo a Deus por isso. E eu falei para ele: querido, nós temos uma preocupação de ver a igreja crescer em número. Isso é justo, é santo, não há pecado, isso é louvável. Mas a nossa maior preocupação tem que ser o crescimento espiritual, moral dos irmãos. E para a glória de Deus, a nossa igreja, em linha geral, é claro que sempre haverá aqueles que não são contados aqui. Isso é lamentável, mas é verdade. Não podemos tapar o sol com a peneira. Mas a nossa igreja, na sua grande maioria, esmagadora maioria, tem crescido muito. Mas não é suficiente. Temos que crescer mais. Porque crescer já significa isso. Continuar. William Shakespeare tem uma peça onde ele cita uma frase que eu achei interessante. Ele diz assim: fraco é o discípulo que não excede o mestre. Fraco é o discípulo que não excede o mestre. Então não vamos nos conformar com o que já alcançamos, não. Vamos fazer como Paulo. Não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço: eu prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É crescer. Esse tem que ser o nosso objetivo. Eu quero então recapitular aqui para nós encerrarmos. Como está andando a igreja? Está andando sob a graça, está andando orientada, está andando aperfeiçoada, está andando servindo, está andando edificada e edificando, está andando de forma adulta, está andando e crescendo? Que essas perguntas sejam voltadas para nós mesmos, eu e você, porque nós somos igreja. Em se tratando de igreja em âmbito mundial, igreja visível, há muito aqui dessas perguntas que nós temos que considerar e trabalhar. Mas se você é realmente, como eu creio que seja, igreja de Jesus, salvo e eleito para a glória de Deus e para a nossa felicidade eterna, tudo isso aqui, de um modo ou de outro, vai se tornar e tem se tornado, creio eu, realidade em sua vida, em nossa vida. Eu louvo a Deus por nossa igreja, porque muito disto que eu questionei aqui, nossa igreja tem andado de forma nobre. Mas precisa melhorar? Sim, precisa melhorar, e muito, todos nós, certo? Que Deus nos abençoe. Na próxima quinta-feira nós continuaremos
avaliando o crescimento, avaliando o andar da igreja, ok? Como eu disse para os irmãos, eu queria passar alguma coisa para os irmãos. É o seguinte, nossa igreja, nós colocamos filtros, né, na água do nosso poço artesiano, e a nossa água está puríssima, tá? Nossa água está lá com uma vazão muito boa e água puríssima. Era um sonho antigo desta igreja, um sonho de mais de uns 40 anos. O sonho da igreja, porque eu me lembro que quando ainda havia o ágape, né, o ex-pastor, no caso, na época, Gessé Gomes, né? Ele também pensou nisso. E o poço artesiano que foi aberto naquela época não pôde ser usado, porque a água era muito salgada e ferruginosa. Também não havia a tecnologia que nós temos hoje. Hoje, aquele poço de 110 metros foi isolado e nós abrimos outro, só que dessa vez nós temos a nosso favor a tecnologia, a nossa água está pura, pura, pura. Você pode tirar de lá e beber direto, é água puríssima, sem elementos de metais pesados e totalmente potável, sem nenhum elemento também que atrapalhe a potabilidade. Tanto a característica físico-química, como a potabilidade, sem nada de cloriforme, fecal, nenhuma contaminação. E se porventura surgir alguma coisa, será bloqueada nos filtros que nós instalamos ali, para a glória de Deus. Okay? É a sua igreja trabalhando em prol do reino de Deus. Isso é serviço, isso é amor pelo povo. Eu quero também avisar aos irmãos que o presbítero Boanerges e a irmã Rosa completam no sábado, dia 13, 50 anos de ministério. Isso é uma grande vitória. O último que nós comemoramos na igreja foi do Zé Luiz e da Leia. Fizemos uma festa. Queríamos fazer também uma festa no sábado, em gratidão a Deus pela vida deste casal. Mas, devido à situação que nós estamos enfrentando, não é possível. Eu entrei em contato com o casal e tomei uma resolução. Não vou deixar passar em branco esse dia, no dia mesmo, né? Eu vou realizar um ato de gratidão, nós vamos realizar, a igreja vai realizar um ato de gratidão a Deus pela vida desse casal. Alguém me perguntou, pastor, por que não fazer no culto do domingo? Eu vou explicar para os irmãos. O culto vespertino no domingo é o culto de adoração a Deus. Nós não devemos envolver nada que tire o foco da adoração a Deus no culto público vespertino no domingo. Nada impede que nós façamos outras reuniões em outro momento, como nós vamos fazer, ok? Eu como pastor presbiteriano e teólogo, né, e estudioso da Bíblia, posso garantir para os irmãos. Inclusive temos até proibição do Supremo Concílio para isso. Então, eu não posso fazer um trabalho desse no domingo, na hora do culto, porque não nos compete. Então, como fazer? Passar em branco também não. Então, aqueles que puderem, que quiserem juntar-se a nós e a família, e até mesmo na família tem alguém que talvez não possa, não importa. O que vai acontecer? No sábado, às 19h30, nós vamos fazer um ato de gratidão a Deus pelo casal, ok? O presbítero Inácio vai disponibilizar o link para que toda a igreja possa acessar, se quiser. Faremos este ato com aqueles que quiserem e puderem se congratular com o casal, ok? Eu, conversando com o presbítero, disse, e com a Rosa, gostaríamos de fazer uma grande festa, porque é uma data muito especial, mas não podemos fazer, o casal não tem como realizar isso também, porque é proibido pela própria lei do nosso município, enfim, os senhores sabem. Mas eu conto com todos que estão ouvindo, que divulguem isso, e nós vamos publicar isso. Eu já publiquei o convite
nos nossos grupos. Sábado, 19h30, um ato de gratidão a Deus pela vida do Boanerges e da Rosa, esse casal tão especial para nós, ok? Que desde já vão recebendo os nossos parabéns, né? 50 anos não é fácil, ok? Eu tenho ainda mais alguma coisa para falar aos irmãos. A Fátima Costa Farias é uma visitante que está conosco, né? Ela pede oração pelo Brian e sua família, que perdeu o tio hoje. Nós vamos orar, viu, Fátima? Pela família, pelo Brian e sua família, pelo falecimento deste ente querido. A nossa irmã Carlota está pedindo oração por sua família, que perdeu uma prima também, ok? Mais um motivo de luto, né? Mais uma família enlutada, e nós estamos agradecidos a Deus porque a Carlota e Eduardo já estão praticamente curados, né? da Covid, estão bem, graças a Deus. A irmã Francisca e o irmão José Nazaré pedem por sua família também, que estejamos orando por sua família. Então vamos fazer estas orações, agradecendo desde já a você que está conosco. Deus o abençoe. Queremos convidá-los a todos para, além do sábado, né? No domingo pela manhã, estarem conosco na escola dominical desde o início, como tem dito o Inácio. Não deixem para entrar só na hora da aula, não. Teremos um pregador surpresa domingo pela manhã, viu? Não por isso que você tem que estar lá. Tem que estar porque você é servo de Deus e membro da igreja. Mas por curiosidade eu estou informando isso. Terá aí um pregador novo lá. Não serei eu, o pastor que vou pregar de manhã, não. Será outra pessoa. Ok? E à noite, 19h30, o culto vespertino, adorando e servindo ao Senhor. Ok? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido e amado, queremos te rogar, Senhor, que nos ensines com o teu próprio Espírito aquilo que precisamos saber e aprender sobre o Senhor, sobre a igreja, sobre a nossa vida espiritual, eclesiástica, moral, familiar. Rogo-te, ó Deus, que através destas considerações que fazemos, possamos avaliar com mais cuidado a tua palavra, possamos, ó Senhor, absorver os teus ensinamentos com mais propriedade. Rogamos-te, Senhor, que estejas visitando a família da Fátima, esta pessoa que está conosco, nos visitando, nos dando o prazer de sua presença. Rogamos-te, ó Senhor, que estejas visitando esta família e cuidando do coração de cada um daqueles que estão enlutados. A família do Brian seja visitada pelo teu Espírito, que perde-se ente querido. Toma conta, ó Deus, cuida de cada um deles, derrama o bálsamo do teu Espírito Santo sobre a vida do Brian, da sua família, da Fátima, e que eles possam absorver isso, além da tristeza, apesar da tristeza, possam absorver como uma ação soberana do Senhor. Também, ó Deus, queremos rogar-te que cuides da família do teu servo, José Nazaré e da Francisca. Ali, ó Deus, no seu bairro, o Senhor esteja protegendo esta família, cuidando de todos ali, para que nenhum mal lhes aconteça. Cuida, ó Deus, do teu povo. Cuida, nós te rogamos, da saúde do teu servo, para que possa continuar trabalhando e cuidando da sua família e assim também suas filhas e netas. Ó Deus amado, também te pedimos que o Senhor
esteja cuidando da família da tua serva Carlota, também enlutada pela perda de um ente querido. Senhor, é muito triste, é muito difícil perder um ente querido, pessoas que conversam conosco, pessoas que se envolvem conosco, estão intimamente ligadas a nós, parentes chegados e até mesmo aqueles mais distantes. Tem misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos pela recuperação da Carlota e do Eduardo. Te agradecemos, ó Deus, mais uma vez pelo nascimento da filha da Ana Carla. Te agradecemos, ó Deus, pela vinda da Catarina. Te agradecemos, Senhor, porque Tu estás cuidando da Leidiane. E rogamos, ó Senhor, que continues a cuidar dos enlutados. Seus corações sejam agraciados com o bálsamo do Teu Espírito Santo. E assim o Senhor nos abençoe e nos guarde, dando-nos uma noite de paz e de descanso, preparando-nos para o restante de nossos dias aqui na terra, com a direção do Teu Espírito Santo. E agora, irmãos, recebamos a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Uma boa noite para todos, Deus os abençoe e até a próxima, até sábado, 19h30, né? Obrigado por sua presença. Estou vendo aqui algumas pessoas, a Helena, logo na primeira aqui, né? E deixa eu botar o óculos para ver. A Helena é mais fácil de identificar aqui, né? É logo a primeira. Ah, temos aqui, quem mais? Epa, só um minuto que eu vou ver. E tem aqui o Joteni. Joteni, eu deixei a sua revista aí na sua caixa postal. Isaías, Osanã, Leia, Maria Maia, Dona Lore, Júnior, oi Júnior, a Carlota, Genilson de Jesus, um abraço na Fátima. Fátima, um abraço, irmã. Francisca Avogado, Norma Boixá, Isabel Ferreira, tá todo mundo aqui, Sônia, Regina, é uma turma maravilhosa. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço, Helena, Sueli Crespo, Laís, Giovana, que Deus abençoe muito a cada um de vocês. Tá bem? Uma boa noite a todos.